E aí, pessoal, como é que tá? Tudo bem? Então vamos a mais uma videoaula. A gente vai atacar desta vez propriedades coligativas. Bom, o que são propriedades coligativas? São propriedades que surgem quando você adiciona um soluto não volátil a um solvente. A gente vai ver aqui uma por uma, mas a gente já pode aqui de cara resumir as 4 propriedades coligativas que a gente vê no ensino médio. São elas: tonoscopia, que significa diminuição da pressão de vapor; ebulioscopia, que é o aumento da temperatura de ebulição; a crioscopia, que é o estudo da diminuição da temperatura de solidificação ou congelamento; e a osmose e a pressão osmótica, que são 2 assuntos interligados e são muito discutidos na biologia. Então a gente vai fazer aqui uma breve discussão também sobre o ponto de vista da química. Ok, pessoal? Então vamos lá. Bem, gente, a gente vai ler isso aqui, mas você vai entender verdadeiramente à medida que a gente prosseguir com a nossa videoaula. Mas é importante a gente ler isso aqui. As propriedades coligativas, essas 4 que a gente citou anteriormente, elas dependem apenas da concentração total de partículas que estão ali solubilizadas numa determinada quantidade de uma solução. Ok? É o que a gente chama de concentração. É o número de partículas num certo volume de uma solução. E essas propriedades coligativas, elas não dependem da natureza da substância dissolvida no solvente. A gente vai entender melhor porque não depende, mas depende da concentração na medida que a gente prosseguir, ok? Vamos lá. Bem, a primeira propriedade coligativa é a tonoscopia. O que significa tonoscopia? É o estudo, né, do abaixamento da pressão de vapor de um líquido causado pela adição nesse líquido de um soluto não volátil. Por quê? Quando você adiciona um soluto em um solvente, claro, ambos, né, formam uma solução, há uma queda na tendência desse solvente em evaporar. Então, como está escrito aqui, a gente fala que tem uma diminuição, uma queda na taxa de evaporação daquele solvente. Então, gente, para que isso fique mais evidente para vocês, a gente traz aqui um exemplo concreto, né? Porque com exemplo concreto, medido experimentalmente, a gente acredita mais, não é verdade? Por exemplo, a 25 graus, a pressão de vapor da água pura, portanto do solvente puro, é 23,8 milímetros de mercúrio. Nesta mesma temperatura, ou seja, 25 graus, a pressão de vapor da água, porém, numa solução aquosa contendo 50 ml de glicerina, portanto, a glicerina, que é um triálcool, é o soluto, e 500 ml de água, que é o solvente dessa solução, olha que interessante, a pressão de vapor é um pouco menor, é 23,2 milímetros de mercúrio. Portanto, a presença do soluto junto com o solvente na solução diminui a tendência desse solvente em escapar para a fase gasosa. Uma maneira que você pode interpretar isso em nível de ensino médio é você imaginar que as interações que o solvente tinha antes de você jogar o soluto nele eram interações entre as próprias moléculas do solvente, que nesse caso, no caso da água pura, seriam as ligações de hidrogênio. Só que quando você adiciona um soluto na água, além das próprias ligações de hidrogênio que continuam existindo entre as moléculas do solvente, da água, começa a ter também novas interações, as interações entre as moléculas do solvente, nesse caso, água, e as moléculas do soluto, nesse exemplo, as moléculas de glicerina, que são moléculas de álcool, ok, gente? Existem 3 hidroxilas na molécula da glicerina. Isso diminui a tendência da água em evaporar. Ora, tendo menos vapor naquela temperatura, quem exerce a pressão? O que exerce a pressão? É o vapor. Mas como tem menos moléculas de água na fase vapor, a pressão de vapor lida é menor, ok? Essa imagem, ela mostra o que nós estamos falando. Do lado esquerdo, a água pura. Então, existe ali, né, uma pressão atmosférica, obviamente, né, gente, atuando sobre a água, isso sempre existe, né, claro. E você está vendo uma quantidade significativa de moléculas de água passando para a fase de vapor. Já do lado direito,
você percebe que com a presença do soluto interagindo ali com o solvente, nesse caso água, você pode perceber pela imagem que há uma menor quantidade de moléculas de água que escapou para a fase gasosa. Ora, a pressão de vapor abaixou, uma vez que quem exerce a pressão é a quantidade de moléculas de água na fase vapor, mas se tem menos vapor, a pressão é menor, ok? Então vamos lá, continuando. Esse gráfico, ele ilustra o que a gente disse. Veja bem, o gráfico abaixo mostra a variação da pressão de vapor em função da temperatura, não só para a água pura, que é o solvente, mas para uma solução. Então vamos ver, gente. Esse gráfico, queria até avisá-los, nesse nosso canal, a gente tem já 2 videoaulas gravadas sobre pressão de vapor. Se algo aqui te incomodar, eu sugiro, antes de ver essas videoaulas de propriedades coligativas propriamente ditas, eu sugiro que você assista primeiro no meu canal as aulas de pressão de vapor, parte 1, parte 2. Então, você nota por esse gráfico que, independente da temperatura, a pressão de vapor de um líquido aumenta. Isso dá para entender, né, gente? Porque aquecendo um líquido, aumenta a energia cinética média das moléculas, consequentemente, aumenta a tendência das moléculas de romperem as atrações intermoleculares que ocorrem lá na fase líquida e passarem para a fase aquosa. Portanto, na medida que a temperatura aumenta, você espera que a pressão de vapor de qualquer líquido aumente. Mas nesse gráfico, há uma novidade que é, ao se medir as pressões de vapor de uma solução aquosa contendo glicose ou sacarose, né, neste caso aqui desse gráfico, você nota que, independente da temperatura, as pressões de vapor são menores do que do solvente puro. E nós já explicamos o motivo. E aqui tem uma frase que é muito importante. Quanto maior a concentração de partículas na solução, você espera que aconteça o quê? Que menos moléculas do solvente escapem para a fase gasosa. Portanto, tendo menos moléculas na fase gasosa, a pressão de vapor será ainda menor. Conclusão, quanto mais concentrada a solução, menor a pressão de vapor, ok? Vamos para a segunda propriedade coligativa? Ebulioscopia. A ebulioscopia estuda o aumento da temperatura de ebulição causado, mais uma vez, pela adição de um soluto não volátil àquele solvente, formando uma solução. Mais uma vez, gente, por que há essa interferência? Por quê? Se o solvente, ao se jogar um soluto nele, diminui a tendência de evaporar, de vaporizar, ora, da mesma maneira, dificulta esse solvente de atingir a ebulição. Portanto, o líquido tem que absorver mais energia, portanto, atingir uma temperatura mais alta, concorda? Para poder entrar em ebulição. Então, a adição de um soluto não volátil, nesse caso, a água, diminui a pressão de vapor dela e, consequentemente, aumenta a temperatura de ebulição da água. Vamos ver se isso é abstrato ou não? Aqui, dados medidos experimentalmente. Água líquida, que é um solvente puro, ferve a 100 graus Celsius. Isso se a pressão for 1 atm, a pressão atmosférica, né, gente? Bom, mas uma solução contendo 1.000 gramas de água líquida, portanto solvente, mas você joga em 1 quilo de água líquida 60 gramas de ureia, que é o quê? O soluto. Essa solução, ela começa a sua ebulição, inicia a 100,52 graus Celsius. Percebeu que aumentou um pouco a temperatura de ebulição? A pressão de 1 atm. Você deve estar se perguntando assim, mas, ô professor, por que fala que a temperatura de ebulição inicia? Ah, você sabe por quê. Porque você aprendeu na primeira série que a temperatura de ebulição de uma mistura não permanece constante durante a mudança de fase. Lembra? Por isso que aqui está escrito que a temperatura de ebulição inicia a 100,52, mas na medida que prossegue, a água ferve, a concentração da solução aumenta e fica cada vez maior, então, a temperatura de ebulição da solução. Por quê? Porque quanto mais concentrada for uma solução, maior a sua temperatura de ebulição, ok? Um outro exemplo.
De novo, você tem 1.000 gramas de água líquida, né? A pressão de um atm. E agora você colocou em 1.000 gramas de água líquida, portanto 1 quilo, 342 gramas, que é o soluto sulfato de alumínio, com 80% dissociado. Ou seja, você tem aí uma certa quantidade de sulfato de alumínio, mas nem todo ele se separou em cátions e ânions na água, porque isso é um sal, né? Mas, por enquanto, isso não é problema para gente. Uma grande parte se separou em cátions e ânions, né, que vão interagir com as moléculas de água. Olha que interessante, a temperatura de ebulição não é 100 graus a 1 atm de pressão. 100 graus seria da água pura. Olha lá, a temperatura passou para 102,18. A ebulição inicia, porque na verdade, enquanto estiver ocorrendo a mudança de estado físico, a temperatura não para de crescer. Por quê? Porque se trata de uma mistura homogênea, uma solução, ok? Esse diagrama, gente, ele vai ser usado tanto para a ebulioscopia, mas ele também vai ser usado para a próxima propriedade coligativa, que é a crioscopia. Então, você vai ver que eu vou analisar uma parte do gráfico, mas eu não vou analisar totalmente esse gráfico. A gente vai acabar de analisá-lo na sequência da nossa videoaula. Bom, este gráfico, como a gente já tinha visto nas outras videoaulas de pressão de vapor, é o famoso gráfico do diagrama de fases. É o diagrama de fases, neste caso específico, da água. Então vamos lá. Diagrama de fases da água pura, e agora tem uma novidade. Além do diagrama de fases da água pura, existe o diagrama de fases de uma solução aquosa de uma determinada concentração, né, de um soluto na água. Gente, antes de eu ler com vocês, eu queria mostrar para vocês o gráfico. Interpreta aqui comigo, por favor. Você está vendo as curvas verdes, que eu vou nomear ali como 1, né? Não, o 1 não é exatamente o número da curva, mas é para você acompanhar. Vamos lá. Você está vendo uma curva verde que tem o número 1, uma curva verde do número 2 e uma curva preta ali embaixo. Essas três curvas representam, repito, verde, verde e preta, o diagrama de fase da água pura, do solvente puro. Já as duas curvas roxas, né, ou púrpura, o que você achar melhor, a curva que tem o número 3, a curva que tem o número 4, e a mesma curva preta, tá vendo? Essas três curvas representam o diagrama de fases, não da água pura, mas de uma solução aquosa de um determinado soluto numa determinada concentração, ok? Eu vou treinar com vocês agora duas propriedades coligativas que nós já aprendemos, a tonoscopia e a ebulioscopia. Ora, veja bem, se você pegar ali, por exemplo, a curva verde, que tem o número 1, aquela curva verde, a fase é a divisa entre as fases líquida e a fase gasosa. Se você olhar para o gráfico, está num inglês tranquilo, né? Não é um inglês que nos aperta, você está vendo ali, né, que a curva verde, que tem o número 1, essa curva é a divisão da fase líquida e da fase de vapor da água pura. Portanto, olha que interessante. Quando você joga, como vimos agora mesmo na aula, um soluto não volátil na água, o que acontece com a pressão de vapor da água? Diminui. Eu te peço agora que olhe para a curva que tem o número 3. Tá vendo que essa curva fica mais abaixo? Por quê? Porque se você comparar a curva verde com a curva púrpura, vamos dizer assim, essas duas curvas, uma está embaixo da outra, significando o quê? Que a pressão de vapor abaixou, porque você jogou um soluto não volátil na água. Entenderam? Eu estou meio que até repetindo o gráfico que a gente viu agora mesmo, só que eu estou mostrando dentro do diagrama de fase da água. Tudo bem? Bom, então isso é a tonoscopia. Independente da temperatura, quando você joga um soluto não volátil na água, nesse caso aqui que eu estou usando como exemplo, o que acontece com as pressões de vapor, né, da água na solução? Não na água pura, mas na solução. As pressões de vapor diminuem. Tonoscopia. Ok. Agora vamos à ebulioscopia. Agora sim nós vamos usar o número 1 e o número 2. E o número 3. Perdão. O número 1 indica a temperatura de ebulição da água.
Porque ali, ó, está havendo a mudança de fase de líquido para vapor. Repetindo, a temperatura 1, o ponto 1, representa a temperatura de ebulição da água pura, supondo que é 1 atm de pressão, como você pode ver pelo gráfico. Se você olhar lá no eixo X, aquela temperatura lida no eixo X seria quanto? 100 graus Celsius. Sim, porque a água pura ferve a 100 graus Celsius, quando a pressão é 1 atm, ok? Veja bem agora o ponto 3. A gente acabou de dizer o quê? Que ao se adicionar um soluto não volátil à água, a temperatura de ebulição da água aumenta. Então agora você entendeu o ponto 3. O ponto 3 é o ponto que mostra a nova temperatura de ebulição da água na solução aquosa deste soluto, nessa determinada temperatura. Então a água vai iniciar a sua ebulição nesta solução ali naquela temperatura representada com o número 3. Ok, pessoal? Como eu disse para vocês, a outra parte do gráfico eu vou trabalhar na próxima propriedade, na terceira. Vamos lá? Crioscopia. Crioscopia estuda o abaixamento da temperatura de congelamento ou de solidificação de um solvente, causado novamente pela adição de um soluto não volátil. Por quê? Gente, o mesmo soluto que dificulta, que diminui a tendência, eu vou citar de novo a água, porque é o exemplo que a gente está mais usando aqui nessa nossa videoaula. O mesmo soluto que diminui a tendência da água de evaporar, portanto, faz com que a pressão de vapor da água diminua, dificulta a água em entrar em ebulição. Então, a água tem que atingir uma temperatura de ebulição mais alta para dar conta de ebulir, ok? Este mesmo soluto, ele vai dificultar a água de congelar. Portanto, se a água, por exemplo, estava congelando a 0 graus, porque a pressão atmosférica era 1 atm, a água agora, quando ela está sendo resfriada, ok? Quando ela atinge os 0 graus, tendo um soluto dissolvido na água, ela não vai congelar. Portanto, ela vai ter que ser mais resfriada ainda para que ela atinja uma temperatura suficiente para congelar. Portanto, é por isso que está escrito aqui que a adição de um soluto não volátil a um solvente faz com que a temperatura de congelamento ou solidificação desse solvente diminua, ou seja, dificulta para ele solidificar. Ele tem que resfriar mais ainda para que ele consiga solidificar. Então agora é a primeira vez que nós vamos falar de um solvente que não é especificamente a água. Veja bem nessa tela. Exemplo número 1. O benzeno líquido, no caso aqui é o solvente puro, ele congela a 5,5 graus Celsius, quando a pressão é 1 atm. Ok, gente? Ou seja, ele estava líquido, ele vai sendo resfriado. Quando ele atinge 5,5 graus Celsius positivos, ele congela. Ok, solvente puro. Olha que interessante, uma solução contendo 100 gramas de benzeno líquido, portanto, solvente, mas você adiciona 5 gramas do ácido acético, que é o presente no vinagre, é o etanóico, olha lá, a temperatura de congelamento diminui para 3,37 positivo. Agora vamos usar a água como exemplo novamente. A água líquida, solvente puro, a 1 atm de pressão, você sabe que ela congela, solidifica a 0 graus. Mas, se você tiver 100 gramas de água líquida e dissolvido em 100 gramas de água líquida 5 gramas do ácido acético, mesmo que a gente comentou, presente no vinagre, a temperatura de congelamento já não é mais 0 graus, abaixa, vai para menos 1,49 graus Celsius. Gente, você lembra que os países que têm neve, as pessoas costumam jogar sal na neve? É por isso. Porque a neve, vão imaginar que a neve está ali a menos 1 grau Celsius, porque aquele dia ali daquela cidade ou daquele local está a menos 1 grau Celsius. Quando a pessoa joga sal na neve, ela derrete, vocês sabem disso. Mas ela derrete e aí possibilita a população de poder sair, né, de casa, né, e trabalhar e tal. Mas a neve permanece derretida com a presença ali do sal. Mas se nesse dia a temperatura ao longo do dia cair muito, né, por exemplo, estou inventando, imagine que a temperatura nesse dia, depois de algumas horas, caia para menos 15 graus Celsius. A gente sabe que volta a congelar. Por quê, gente?
porque a temperatura de congelamento diminui. Mas vamos supor que a temperatura de congelamento agora com a presença do sal seja de menos 10 graus. Ora, chegou a menos 10 graus ali naquele ambiente, naquele local, a água vai congelar novamente, né? Então é isso, facilita para a população sair, mas dependendo das condições ali, né? Das condições de tempo, volta a congelar aquela água que foi derretida. Ok, gente? Vamos mudar a tela? E aqui, como eu disse para vocês, né, nesse gráfico, que é o mesmo que apareceu, agora eu vou atacar o lado esquerdo. Ok? Então vamos comigo. Ó, como eu disse para vocês, as duas curvas verdes mais a preta representam o diagrama de fase da água pura. Então vamos lá. À esquerda daquela curva que tem o número 2, a água se encontra na fase sólida. Ok, pessoal? Muito bem. Então aquele ponto 2, a gente pode imaginar, se a pressão é 1 atm, como você está vendo ali que é mesmo, a gente imagina que aquela temperatura seja qual? 0 graus Celsius. Temperatura de congelamento da água, temperatura normal de congelamento da água. Ok. Porém, ao se adicionar um soluto não volátil na água, lembra que a gente comentou que ela só vai congelar agora a uma temperatura abaixo do que estava? Então, se você jogar, e você pode fazer isso na sua casa, se você pegar 2 copos, você coloca em um copo 2 cubos de gelo e, ao mesmo tempo, no outro copo, também 2 cubos de gelo, você joga num copo só umas 3 colheradas de sal, ok? E dá um tempo, né? Vai fazer suas coisas. Depois, quando você voltar, você vai perceber nitidamente duas coisas. Que o gelo derreteu, mas onde você jogou sal no gelo, ele provavelmente derreteu mais. Ele derrete mais rápido. Ele derrete mais rápido. E, além de tudo, um experimento interessante de você fazer. Se você pegar um dedo da sua mão e colocar onde só tem gelo, claro que você sim vai sentir um incômodo devido à temperatura baixa. Mas, aonde você colocou o sal, né, você vai usar um outro dedo, você vai notar que a temperatura está bem mais baixa. É interessante, o sal, ao ser jogado no gelo, ele derrete o gelo. Mas, além disso, a temperatura cai. É por isso que você já deve ter ouvido falar, ou você já fez, as pessoas compram bebidas numa temperatura ambiente, e se elas querem que aquelas latinhas de bebida, ou mesmo garrafas de bebida, resfriem rapidamente, o que elas fazem? Elas colocam gelo num grande recipiente, por exemplo, né, num isopor, né? Coloca lá os gelos, quebra os gelos, quebra o gelo, coloca pedaços de gelo, joga sal grosso, né? Por quê? Porque ainda que o gelo derreta mais rapidamente com a presença do sal, você garante que a temperatura ali dentro, ela não vai ficar em 0 graus, ela vai ficar bem abaixo de 0. É por isso que colocando bebidas lá, elas vão ser resfriadas muito mais rapidamente. Por quê? Porque a temperatura estando bem mais abaixo de 0, aquela bebida que está numa temperatura mais alta, né, ela vai ceder calor mais rapidamente e vai resfriar mais rapidamente. Ok, pessoal? Então ali, veja bem para a gente finalizar. Aquele ponto 4 que você está vendo, lembra que a gente comentou que esse outro diagrama com as duas curvas púrpura mais a curva preta representa o diagrama de fases não da água pura, mas da solução? Olha lá, a temperatura de congelamento era 0, que era o ponto 2, porque a pressão é 1 atm, e agora não, a temperatura de congelamento diminuiu. Ok, pessoal? Crioscopia. Muito bem, vamos continuar. Vamos para a última propriedade coligativa, ok? Vamos lá. Bem, apesar de ser bem explorado em biologia, nós vamos ver aqui a osmose e a pressão osmótica. São dois assuntos interrelacionados. Bem, osmose, né, pessoal? Você trabalha muito em biologia, que é um fenômeno muito interessante da gente aprender, é a passagem do solvente do meio mais diluído, que vocês na biologia usam muita expressão, a passagem do solvente do meio hipotônico, né? É o meio mais diluído, para o meio mais concentrado, ou seja, de maior concentração, que vocês falam muito hipertônico. E essa água, esse solvente, passa através de uma membrana semipermeável. Por quê? Ela não é permeável ao soluto, ela é só permeável ao solvente.
ok? Quando é permeável ao soluto, é o que vocês chamam na biologia difusão osmótica. Difusão osmótica, pessoal, é passagem de soluto. Nós estamos trabalhando aqui a passagem do solvente, ok? Do meio hipotônico menos concentrado para o meio hipertônico mais concentrado, usando uma membrana semipermeável, ok? Vamos lá. Essa imagem representa bem isso. Do lado esquerdo, você tem ali no recipiente A água pura e no recipiente B um mesmo volume de água com glicose. E a concentração dessa solução é 1 mol por litro. Ok, pessoal? Muito bem. Passado um tempo, percebe-se que o volume de água à esquerda diminui e que à direita o volume da solução aquosa, no caso aqui glicose, aumenta. O que você pode então entender do ponto de vista químico? Que a concentração da solução ela diminui, uma vez que entrou água nela, ela diluiu. Agora, antes de eu mudar a tela, gente, eu queria comentar uma coisa com você que é muito importante. Pela imagem, é claro que isso é uma imagem que representa o que a gente vê experimentalmente, né? É muito importante você entender que a água, ela entrou para a solução, ou seja, ela foi para a direita, mas a água também sai. As pessoas já às vezes acham que a água só entra e não sai. Não, ela entra, sai, através dos poros da membrana semipermeável. Porém, ela entrou muito mais na solução do que ela voltou, do que ela saiu. Tá ok? Então vamos lá. Isto que eu disse está mostrado nessa imagem. É uma análise microscópica, vamos dizer assim. Isso é uma representação, claro. Do lado esquerdo, moléculas de água, representada como bolinhas azuis, e do lado direito, aquela solução aquosa de glicose. Portanto, você tem não só moléculas de água, mas você tem também partículas do soluto, no caso aqui, moléculas de glicose, que é um poliálcool, né? É um açúcar, um poliálcool contendo um grupamento aldeído, C-O-H. O que é importante é você perceber isso que a gente falou, que predominantemente a água, através dos poros, atravessou a membrana e entrou na solução. Mas se você olhar ali em cima nessa imagem, tem uma setinha rosa no sentido para a esquerda, da direita para a esquerda, indicando que as moléculas de água podem sim voltar ou ir para o lado esquerdo. Só que predominantemente elas entraram na solução. Isso é osmose, ok, gente? Bom, agora, interessante, o que vem a ser pressão osmótica? É quando a gente interrompe a osmose. Vamos lá. Pressão osmótica, que é representada pelo símbolo π, o mesmo da matemática, é a pressão externa aplicada numa solução a fim de interromper a osmose. Portanto, gente, se você olhar na imagem, a pressão osmótica, que é representada por π, é uma pressão externa que você aplica sobre aquela solução que está sofrendo osmose, ou seja, que está entrando água nela, a fim de interromper a osmose. E para não ficar abstrato, eu peguei 2 exemplos concretos para te explicar. Imagine que você pegou sangue a 25 graus Celsius, né, gente? Portanto, não é na nossa temperatura corpórea. Nossa temperatura corpórea, em média, é 36 graus por aí, né? Bom, imagine sangue a 25 graus. Ele foi colocado ali à direita, né? Como nesse recipiente, que está representado pela imagem. Se você colocar água do lado esquerdo, passado um tempo, você já sabe que a água vai entrar no sangue. E aí a pergunta é, qual é a pressão externa que você deveria aplicar no sangue, que é a solução, para interromper a osmose? Olha que curioso, 7,62 atm, muito maior do que a pressão normal, né, no planeta Terra. Pressão normal, 1 atm, entenderam? Agora vamos exagerar mais ainda. E se você tirar o sangue e colocar água do mar? Para que você interrompa a osmose, no caso da água do mar, a pressão que você deve aplicar seria de 24,2 atmosferas. É muita coisa. E eu queria aqui, como eu chamei a atenção, lembrá-lo, pessoal, que depende da concentração. Por exemplo, vocês sabem que o Mar Morto, o Mar Morto, primeiro, não é um mar, é um lago. Segundo, ele é abaixo do nível do mar. O Mar Morto não se encontra ao nível do mar, ele está abaixo do nível do mar. E você sabe que é um dos lugares de água que tem mais, né, sal no nosso planeta. Como a concentração é maior, o que você espera?
você tem que aplicar uma pressão maior para interromper a osmose. Portanto, a pressão osmótica do Mar Morto garantidamente é maior, ok? O que você já pode concluir, então, que quanto maior a concentração de uma solução, maior será a pressão osmótica, maior será a pressão que você deve aplicar sobre essa solução que é mais concentrada para interromper a osmose. Ok, gente? E eu gostaria até, antes de eu prosseguir, só comentar rapidamente que no caso da crioscopia, o raciocínio, sob o ponto de vista da influência, é quanto mais concentrada estiver uma solução, a temperatura de congelamento do solvente, crioscopia, que a gente viu agora, vai ficar cada vez menor. Ok, pessoal? Muito bem. E aí, a gente vai trabalhar com um assunto que é muito curioso, é muito interessante, né? Que é a questão da dessalinização da água do mar. Aqui mesmo no Brasil, no Nordeste, existe usina de dessalinização da água do mar. Outros lugares no nosso planeta possuem essa usina, né? Então, o que vem a ser isso? Vamos falar, por exemplo, do nosso país, né? Do Brasil. Se você tem uma água muito salobra, é uma água que tem uma alta concentração de sais minerais dissolvidos nela. Imagine que você está lá no interior do Nordeste, né? Já tem toda uma carência de água por causa do regime das chuvas, né? Etc. Fura-se um poço artesiano e se encontra água salobra. Não é a água adequada. Mas se houver uma usina de dessalinização, você pega aquela água salobra, e a gente vai ver como é que funciona, você obtém a água potável a partir da água salobra. E não é complicado de entender, gente. Veja bem, eu vou trabalhar da esquerda para a direita. Você tem ali a água pura e uma água com sal. A solução está do lado direito. Então vamos lá. Existe uma certa pressão osmótica definida para este sistema, contendo água e sal, né? Existe uma certa concentração. Ok. Se você aplicar uma pressão ali sobre a solução menor do que a pressão osmótica, ora, a água vai continuar entrando na solução, vai continuar havendo o quê? Osmose. Se você aplicar uma pressão que é igual à pressão osmótica, né, que é a imagem do meio, nós acabamos de discutir, você está interrompendo a osmose, concorda? Ok. Porém, se você pensar assim, eu vou aplicar uma pressão externa sobre a solução maior do que a pressão osmótica que essa solução especificamente tem, que depende da concentração, concorda? Ora, começa a ver o contrário da osmose. A osmose reversa, a contra-osmose. A água, ela passa predominantemente a sair da solução e ir para o lado esquerdo, ir para o solvente puro. Portanto, você está tirando água, né, da solução mais concentrada. É a osmose reversa, porque isso não é o espontâneo. A osmose reversa é um fenômeno não espontâneo. O espontâneo é a osmose, ok? Vou te dar um exemplo que você entende. Se você pegar uma folha de alface, ok? Se você mergulhá-la numa água, pode acontecer que a água, que é o meio hipotônico, ceda, né, moléculas, e essas moléculas atravessem as células do alface, e aí o alface fica hidratado, né? Ocorreu a osmose, que é o natural. A água vai do meio hipotônico para o meio hipertônico, que no caso é o interior do alface. Mas, se você pega uma outra folha de alface e mergulha, né, essa folha de alface numa água muito salgada ou até mesmo no vinagre, você sabe que a folha murcha, porque agora, predominantemente, o que aconteceu? A água saiu de dentro do alface, né, e foi para o vinagre ou para a água salgada, porque a osmose é um fenômeno espontâneo, natural. A água vai do meio hipotônico para o meio hipertônico. Nós estamos trabalhando aqui com um fenômeno que não é espontâneo. E por falar nisso, vale a pena comentar então um detalhe com vocês. A usina de dessalinização da água do mar, né? Você pode pesquisar no YouTube, que tem vários vídeos interessantes sobre isso, mas é um processo que é caro, uma vez que essa pressão que é utilizada para fazer a contra-osmose
tem que ser uma pressão, gente, ela não é só maior do que a pressão osmótica, não. Ela tem que ser muito maior. E eu explico por quê. Porque na medida que a água sai da solução, a solução não fica mais concentrada. Quanto mais concentrada ela vai ficando, o que acontece com a pressão osmótica? Ela é uma pressão osmótica cada vez maior. Para você interromper a osmose, fica cada vez mais difícil, porque ela está mais concentrada. Portanto, para que o processo flua, para que o tempo todo, numa usina de dessalinização, você coloque ali uma carga de água salgada e numa certa fluência, num certo fluxo contínuo, remova a água da água salgada, é necessário aplicar uma pressão muito maior do que a pressão osmótica. Porque isso garante o quê? Que ainda que, na medida que a água sai, concentre mais a solução, mas mesmo ela ficando mais concentrada, e a pressão osmótica ficando cada vez maior, você aplicou uma pressão externa muito maior, o que garante, que esse processo continua com uma velocidade adequada para aquele processo industrial. Ok, pessoal? Muito bem. Então vamos lá, continuando, né? Vamos aí para a nossa continuação das propriedades coligativas, ok? Até aqui? Vamos lá. Pessoal, eu gostaria finalmente de comentar com vocês o seguinte: na nossa videoaula, né, que eu posto aqui no YouTube, eu não posso abrir um vídeo dentro do meu vídeo, concorda comigo? Mas eu tenho obrigação de indicar para vocês estes vídeos que eu selecionei, ok? Se você, como eu sempre falo nas minhas videoaulas, quando eu sugiro vídeos, eu sugiro veementemente que você assista aos vídeos. A pessoa cria uma habilidade diferente da pessoa que não assiste aos vídeos, né? Química trata de abstrações, ainda que tenham aplicações práticas que a gente visualiza. Mas para a gente compreender química verdadeiramente, eu sugiro que vocês assistam aos vídeos. Então vou agora rapidamente comentá-los. Este vídeo, esses dois vídeos que tem aqui nessa página, o primeiro é o abaixamento da temperatura de congelamento, muito interessante. Eu coloco um texto aqui para você ler, depois você assiste o vídeo, você volta aqui no texto, olha lá o vídeo novamente. Na hora que a ficha cair, parte para frente. Aqui, um outro vídeo que tem nele mesmo, não só o aumento da temperatura de ebulição, mas a diminuição da temperatura de congelamento. Ok, vou mudar a tela. Nesta tela, olha que interessante, eu estou sugerindo 3 vídeos. Um sobre osmose, usando ovos, muito curioso. O outro sobre difusão e osmose, usando membranas celulares, também brilhante o vídeo. E, por último, um outro vídeo de osmose. E como eu comentei, os comentários que eu coloco aqui, gente, são para te favorecer, tá?